A frase mais icônica do artista e cineasta americano Andy Warhol é que no futuro todo mundo vai ser famoso por 15 minutos. E as redes sociais, a internet, tornou essa frase muito mais real do que o próprio Andy imaginava, eu acho, quando ele a disse. Eu adicionaria o adendo de que no futuro todo mundo vai ser cancelado por 15 minutos. É onipresente, né? Ninguém escapa do cancelamento, em algum momento vai chegar em você. E tende a durar 15 minutos. A fúria da internet, ela nunca foca em uma pessoa por muito tempo. Vê a Choquei, que na época lá daquela situação que aconteceu com o Whindersson, a gente comentou aqui no canal, todo mundo tava com ódio da Choquei e agora parece que já passou um pouquinho, é sempre assim. Dessa vez, na alça de mira dos canceladores está Sérgio Sacani, um dos principais influenciadores brasileiros que trata de assuntos de exploração espacial. Eu gosto bastante do trabalho do cara e do Sacani pessoalmente. Eu não sou um grande amigo íntimo do cara, não estou tentando fazer parecer que sou, mas todas as vezes que eu interagi com ele, ele me pareceu um cara extremamente cortês, bastante educado e que entende bastante do assunto e que tem uma real paixão em compartilhar isso com as pessoas. Eu sempre achei que um conteúdo como o do Sacani jamais teria futuro no Brasil. Na verdade, até mesmo na gringa, é uma coisa de nicho, de nerd. E falando em nerd, isso me lembra do Jovem Nerd, quando ele fala em várias entrevistas, já falou até pra mim mesmo diretamente, que quando ele criou um conteúdo, quando ele teve a ideia de criar um site de conteúdo nerd, ele achava que isso nunca pegaria num país como o Brasil, é muito nicho. Quando eu vejo pessoas que se dedicam a uma coisa muito de nicho e atingem sucesso e criam uma audiência ao redor daquilo e são capazes de promover a sua mensagem para ainda mais pessoas, é muito inspirador. Então eu gosto muito do trabalho do Sacani e gosto do Sacani como pessoa também. Há alguns dias eu estava sendo acusado, olha a ironia, de tentar cancelar o Sacani. Porque apareceu no Twitter, na minha timeline, uma foto do Sacani perto de Paulo Cogos, alguém que, caso você não conheça, na verdade é até bom, é um bom sinal que você não conhece. Paulo Cogos é um influencer muito controverso, olha que eu estou sendo bem generoso, chamar ele de controverso é talvez a forma mais generosa que você vai ver o Paulo Cogos sendo descrito na internet. Ele é uma figura influente do núcleo anarcocapitalista da internet, uma coisa que também, se é uma palavra que soa estranha para você, você vive uma vida melhor do que eu. Paulo Cogos já teve, ele tem dá para fazer uma enciclopédia de falas e situações meio lamentáveis em que o cara se envolveu. Ele é uma figura extremamente polarizadora na internet, é uma figura que muita gente não gosta mesmo. Ao ver um cara tão gente boa quanto o Sacani, perto de alguém como o Paulo Cogos, a minha reação sem filtro, aquela coisa de, sabe quando você twitta sem nem pensar, só fala o que vem na mente imediatamente? Eu tuitei, puta merda de ver os dois juntos, né? Muita gente entendeu aquilo como um tipo de clamor pelo cancelamento do cara e se apressaram em oferecer um contexto que na verdade foi bastante instrutivo. O Paulo Cogos estava na audiência de um evento do Sacani sendo extremamente carismático, ele é muito acessível pra galera. Ele aceitou o pedido de tirar uma foto, que é o que acontece com todo influenciador em todo esse evento. Seria, me falaram, e eu concordo, extremamente precoce e talvez até de má vontade cancelar o cara por causa de uma foto do lado de alguém. E definitivamente não era a minha intenção. Eu não dei unfollow no Sacani, eu não falei mal dele, eu não escrevi textões sobre como ele está empoderando a extrema-direita no Brasil, nem nada parecido. Eu só tive um certo desgosto de ver um cara tão legal do lado de alguém que puxa a vida. O cara que vai vestido de templário para uma manifestação pró-Bolsonaro é um negócio difícil de engolir. Muita gente adicionou também, que seria extremamente hipócrita da minha parte, cortar laço, cancelar o cara, jogar ele na fogueira da internet, simplesmente porque ele apareceu do lado de um cara que a internet odeia. Se apressaram em me lembrar, como se eu pudesse esquecer, que em 2020 eu fui brutalmente cancelado pela internet porque eu me encontrei com o Nando Moura, uma personalidade do YouTube que muita gente odeia. Eu tinha uma briga histórica com o Nando Moura que se arrastava por muitos anos, era estressante, cansativo, era uma parada que não estava beneficiando absolutamente ninguém. Eu vi um dia, quando eu estava no Brasil, uma abertura para pôr um fim nisso e eu me prestei a encontrar com o Nando Moura para conversar sobre isso, para encerrar essas brigas que simplesmente estavam afetando a minha saúde mental e pedir também que ele, da mesma forma que estendeu essa boa vontade comigo em encerrar essas animosidades, fizesse o mesmo com alguns influenciadores que são amigos meus que também estavam frequentemente envolvidos em treta com o Nando. Eu entendo o quão decepcionante pode ser ver alguém que você gosta do lado de alguém que você despreza, eu entendo perfeitamente, eu não tiro a razão de ninguém que se chateou com aquilo, e o que aconteceu foi simplesmente ver os dois juntos, Sacani e Cogos, me desceu meio mal. Compreendendo o contexto da situação, gostando do trabalho do cara, é óbvio que eu não estou simplesmente descartando o cara por causa disso. Não dei unfollow, não bloqueei, não fiquei falando mal do cara. Pois bem, ironicamente, hoje, eu imagino, as pessoas achariam que eu peguei muito leve. Olha como a internet é meio esquizofrênica. Eu falei duas palavras, puta merda, né? Aquela insatisfação imediata, né? Talvez não devia nem ter falado nada, talvez é melhor ficar calado. Quanto menos se usa o Twitter, na verdade, é até melhor. Pois é, como eu falei, agora ele tá sendo tão cancelado pela internet que o que eu fiz naquele dia, muita gente chamaria até de passar pano. Olha que loucura, né? Teve algumas coisas.
A Agência Espacial Brasileira prestou homenagem aos 61 anos do voo espacial que levou a primeira mulher à órbita, a Valentina Tereshkova, cosmonauta soviética. Acontece que na postagem eles usaram a imagem de uma astronauta negra, o que imediatamente parece incompatível com a história que aconteceu. A descrição da foto falava que a imagem não era só uma celebração do feito da Valentina, mas também era para refletir o retorno da raça humana à Lua através das missões Artemis da NASA, que pretende colocar em uma das missões, pelo menos a que foi divulgada, uma das que foi divulgada, os astronautas, uma mulher e um homem negro. Se você se importa com a representatividade das pessoas, o que elas alcançam, parece interessante que um espaço que era só de homem branco agora está tendo um pouco mais de pluralidade. As pessoas estão chegando lá. Algumas pessoas acham isso necessário para inspirar outras gerações de astronautas que se identificam com essas identidades. Outras pessoas acham que isso é lacração. Pois bem, o Sacani não me parece alguém que costuma reclamar sobre lacração e coisas do tipo. O interesse do cara é ciência, espaço. Mas ele se incomodou com o fato de que a imagem utilizada de uma mulher negra não condiz com a pessoa que realmente estava, de acordo com a postagem, sendo homenageada. Muitas pessoas se apressaram a demonstrar que o texto da postagem expandia um pouco mais o contexto, deixando claro que a imagem não era só representativa da Valentina, mas também do fato de que vai ter mais mulher, vai ter pessoas negras no espaço novamente, apesar do fato de que a tripulação não inclui uma mulher negra especificamente. Ainda assim, é uma ilustração que eu acho que é bem inofensiva, mas muita gente se ofendeu. Como a gente está imerso num mundo de guerra cultural, tudo é lacração, tudo é não sei o quê, é aquele inferno, né? Aconteceu que dessa vez o Sacani estava no fogo cruzado disso aí. Ele também fez algumas declarações críticas ao presidente Lula, porque o Lula falou recentemente, criticando o Elon Musk, dizendo que a gente está vivendo num período de tanta desigualdade de renda que alguns bilionários têm seus próprios programas espaciais e estão procurando novos planetas para morar, para fugir dos trabalhadores, né, que criaram a sua riqueza. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. O Sacani se chateou com aquela caracterização e corrigiu o Lula, em primeiro lugar, uma coisa que não foi o que o Lula falou, mas tudo bem. Ele disse, não, mas os bilionários eles não têm agências espaciais, eles têm empresas, o que é um perfeccionismo, um preciosismo semântico que eu acho um pouco irrelevante na questão. O Lula nem falou de agência nem empresa, ele falou programa espacial. E dá para se argumentar que o Elon Musk e o Jeff Bezos têm seus próprios programas espaciais, que só existem pelo seu desejo pessoal de fazer aquilo. O próprio Bezos já viajou em uma dessas naves. Eu acho que o que o Lula está falando não é completamente incoerente. E olha que eu não sou lulista, eu não sou de ficar defendendo tudo que o Lula fala, acho que ele fala merda pra caralho, e todas as vezes que ele fala, eu não me acanho em apontar. Eu não acho que essa fala foi particularmente ridícula ou destoante do que uma pessoa como Lula acredita. O Sérgio foi lá, ofereceu um pouco mais de contexto, falou que na verdade é isso que importa, falou que não faz sentido dizer que o Musk está procurando outros planetas, porque não existem outros planetas que podem comportar vida terrestre, o que é um pouco impreciso, porque a gente não sabe disso na verdade. Eu vou ser generoso e presumir que ele quis dizer no Sistema Solar. No Sistema Solar, a Terra é definitivamente o único planeta que suporta vida humana a longo prazo e vida confortável. Marte seria como morar no Canadá, só que sem absolutamente nenhuma infraestrutura, nem mesmo oxigênio para respirar. Muito frio, muito afastado, uma merda. Só que eu, como alguém que leu a biografia do Musk, que está ciente das suas peripécias, tantas coisas boas que ele fez, porque ele fez coisas boas, e as várias presepadas que ele anda aprontando, não é impreciso dizer que o Elon Musk tem ambição de sair do planeta Terra. Ele falou isso explicitamente. Ele já falou que pretende morrer em Marte, contanto que não seja no pouso. Então não é completamente errado dizer que sim, eles estão procurando outro lugar para expandir a presença humana, sendo os planetas do Sistema Solar propícios para a vida humana ou não, isso é outra questão. Mas tudo bem, como influenciador, ele se incomoda em ver alguém que está sendo um dos principais responsáveis por empurrar a indústria, a ciência aeroespacial para frente. O Musk, eu como alguém que está constantemente aloprando o cara na internet, eu reconheço que o seu papel em trazer o foco de volta para a expansão da vida humana para fora do planeta Terra, os seus desenvolvimentos em foguetes reutilizáveis, eu sei que não é ele batendo lá o martelo batendo martelo até parece que é assim, como se fosse um desenho animado. Eu sei que você vai falar. Ele não fez nada, quem fez foram os trabalhadores, ele só financiou. Ainda existe, na minha opinião, um mérito do cara pegar essa grana e investir nisso. Eu sou um nerd de ficção científica, de exploração espacial, então, assim como o Sacani, eu tenho um pouquinho mais de boa vontade com o Musk do que talvez a maioria das pessoas. Isso não é passar pano,
Isso não é justificar tudo que ele faz, é reconhecer que pessoas são complexas, pessoas são escrotas em alguns aspectos, mas eles também são responsáveis por algumas coisas positivas. Eu vi alguém falando uma coisa na internet que eu achei extremamente precisa. O Elon Musk deixou de ser o Henry Ford da nossa geração, ou seja, um industrialista que expandiu e revolucionou a indústria de automóveis, para ser o Henry Ford da nossa geração, que é um conspiracionista maluco, antissemita e tal. Eu entendo o argumento sendo feito aí. Eu sempre achei que pré-Twitter, antes da gente saber algumas das opiniões pessoais do comportamento do Elon Musk, a gente era, de forma geral, quem estava prestando atenção no cara antes de tudo isso, tinha mais boa vontade com ele. O Elon Musk, ele é muito esquisitão em palestra, ainda mais do que parece hoje em dia. E ele tem autismo, então eu sinto, pelo menos a minha impressão, que anteriormente dessas presepadas dele, a galera tinha muito mais boa vontade com a forma um pouco atípica como ele se comporta. Hoje em dia, a galera lopra direto. Ah, esquisitão, esse maluco aí, doido da cabeça. Mas e o que você acha? O cancelamento do Sacani é justificado? É injustificado? A histeria da internet? O que você acha? Vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima.